antes, né, a gente tem que explicar o que é a naturopatia, né, Ramon? Sim. O que essa ciência, ela trata, né, principalmente. Então, historicamente falando, Flaviano, é muito interessante a gente explicar que a medicina convencional, esta farmacosintética, ou seja, é o médico que a pessoa vai lá e ele vai prescrever algum medicamento, né, que tem esse nome exclusivamente para os remédios farmacosintéticos. Essa especialidade, ela é muito recente. Ela data aí de pouco menos de 200 anos. Então, o médico, nesse formato que a gente conhece hoje, ele existe há pouco menos de 200 anos. E antes disso, né, principalmente nos Estados Unidos, quais eram os profissionais da saúde, né, que atuavam antes da medicina convencional? Os naturopatas. Os naturopatas e os homeopatas. Com o advento da inserção da medicina convencional, né? Convencional por quê? Convencionou-se que ela seria a medicina principal. De acordo com os dados científicos da época, os estudos, né? Então, percebeu-se que havia uma margem de segurança muito grande e adotou-se. E até pela rapidez com que ela respondia, né? Que as pessoas respondiam aos fármacos sintéticos. A partir daí, o médico ocupou esse espaço que antes era do naturopata, e com esse nome mesmo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, e os homeopatas. E aí acabou encolhendo muito ali a classe dos naturopatas, dos próprios homeopatas. Isso era mais, os naturopatas em si era mais específico nos Estados Unidos. Mas os homeopatas não, já era mundo afora. Até porque o criador, o fundador da homeopatia era alemão, Samuel Hahnemann. Então acabou difundindo muito pela Europa, veio para o Brasil também no século passado. Então acabou tendo uma divulgação, né, uma disseminação melhor, a homeopatia do que a naturopatia. Mas a naturopatia, que era mais nos Estados Unidos, ficou muito encolhida. E claro, naquela época eram tinham poucos estudos, né? E tão pouco faculdades de naturopatia. E agora, né? Eu digo agora, de uns 30 anos para cá, começou a voltar, né, os estudos. E até porque a medicina convencional chegou, isso já fazem 30, 40 anos, num teto de possibilidades de combinações farmacosintéticas. Hoje percebe-se que é muito difícil sair um novo medicamento químico, porque muitas experiências já foram utilizadas, é descartada aquelas experiências que não são seguras, e as experiências combinadas seguras está muito limitado hoje em dia, né? Então, a partir daí, começou a pensar, opa, nós temos que buscar novidades. E onde poderia estar essa novidade? No natural, novamente. Depois de 150, 180 anos, a volta a buscar. E hoje, com muito mais recursos naturais, com muito mais recursos tecnológicos, a busca pela medicina natural se fez muito rápida, né? E aí aprofundou-se. Europa, Estados Unidos, o Oriente, né? Japão e China, com alta tecnologia de pouco tempo para cá, começou a estudar mais as plantas, e esse termo integrativo, que ficou perdido desde a entrada da medicina convencional, ficou perdido. O que é esse termo integrativo? Que está em alta. Agora temos a medicina convencional e integrativa. O que é isso? É porque antes, né, a medicina convencional faz isso, você tem um médico e depois você tem as especializações. Então, por exemplo, você tem um médico hepatologista, que é o médico que estuda o fígado. Você tem um médico nefrologista, que é o médico que estuda os rins. Você tem um médico cardiologista, você tem o pneumologista, que estuda os pulmões, você tem um neurologista, e aí ficou muito segmentado. Então, pensava-se que quando a pessoa tinha um problema neurológico, você precisava tratar só a parte neurológica dele. Quando você tinha um problema cardiológico, você tinha que tratar só do coração. E aí entendeu-se que muitos dos problemas, por exemplo, cardiológicos, poderia ter o início na parte neurológica. E aí começou a perceber que era tudo integrado. Né? Uma gastrite é uma gastrite nervosa. Então começa no aspecto de ansiedade, preocupação, insônia, para depois culminar na parte gástrica. Então essa segmentação, que ainda se faz importante,
mas percebe-se que ela perde força e perde importância diante do integrativo, entendendo que nós não somos indivíduos por partes, nós não fomos montados assim por partes, nós temos uma integração, ou seja, o sistema nervoso central comunica com o intestino comunica com os rins, que comunica com o pâncreas, que comunica com todos os órgãos e sistemas, sistema endócrino, sistema digestivo, sistema esquelético e assim por diante. Então, esse termo, a naturopatia, já era a fundamentação da própria naturopatia. Quando alguém me procura, por exemplo, e diz que está com um problema de dores crônicas, muito provavelmente a origem desse problema está em outro ponto, e não naquele ponto que a pessoa entende. A gente até passa fórmulas naturais para tratar a dor, para tirar a dor, para desinflamar, mas a gente sempre vai buscar a causa. Então, essa coisa da busca da causa está no integrativo. E a naturopatia, a minha formação, por exemplo, é uma naturopatia clínica integrativa. E hoje nós temos a medicina que entendeu isso, a medicina convencional, e já tem a vertente da medicina integrativa. Então, a naturopatia integrativa, veio a medicina integrativa e elas se aproximam muito. As diferenças ainda estão na metodologia, nas ferramentas utilizadas, que a medicina convencional integrativa ainda utiliza muito dos fármacos. E nós, naturopatas, só utilizamos de ferramentas naturais. Então, daí a história da naturopatia, e hoje ela é uma formação acadêmica. Então, é claro que existem termos legais para usar com cada um. A gente não usa, por exemplo, o termo paciente, né? Eu não falo que os meus pacientes estão me aguardando. São os meus clientes ou consulentes, por questões legais, para que não haja aí uma confusão, uma mistura entre as especialidades. Então tem essas questões técnicas, mas o que é a naturopatia? É uma medicina naturista, né? E hoje é a minha formação. E eu ainda tenho as especializações em homeopatia, até lecionei por alguns anos, e também tenho outra especialização que é a fitoterapia, que é a lida aí com as plantas medicinais, que, aliás, as duas são muito confundidas, Flaviano.